Benaba Luila, que é nutricionista oncológica, que aceitou nosso convite de estar hoje aqui no nosso programa para conversar com a gente sobre os cuidados, né? Como a gente deve realmente ver esse outro lado da alimentação das pessoas oncológicas, né? As pessoas que estejam fazendo algum tratamento e que precisam ter um certo cuidado. Eu acredito que é de pessoa para pessoa, até porque muitas vezes você não está só com o seu problema oncológico, às vezes você tem outros tipos de problemas de saúde também. E aí é muito importante quando a gente traz uma especialista, né? Porque uma nutricionista oncológica, ela vai trazer essa importância de você entender o tratamento do câncer. E que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a minha vizinha teve câncer e ela teve uma nutricionista que orientou ela, eu vou fazer a mesma coisa. E não é assim, né? Por mais que você diga que você vai cuidar de uma pessoa que é uma nutrição para quem está com câncer, mas mesmo assim, cada pessoa é uma história, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Primeiramente, bom dia, né? O ideal é que o paciente oncológico, ele procure a ajuda de um nutricionista logo após o diagnóstico. A gente sempre fala logo após o diagnóstico, né? Ou então, quando ele for iniciar o tratamento, se vai ser um tratamento cirúrgico, ou é um tratamento que vai ser a quimioterapia ou radioterapia, a gente já procura logo um tratamento com nutricionista. Por quê? Porque o paciente ele vai passar por várias etapas. Que etapas são essas? O tratamento da quimioterapia, o tratamento da radioterapia, o tratamento da cirurgia. E isso vai trazer para o paciente algumas coisas que vão interferir nesse estado nutricional do paciente. O paciente, ele chega no consultório, às vezes, com o estado nutricional dele mascarado. Né? A gente vai saber o quê? Vai analisar aquele paciente, eu vou fazer algumas avaliações naquele paciente e ele pode estar um paciente desnutrido, né? Naquela avaliação, o que é que eu vou ver naquele paciente? É um paciente que está desnutrido? Quais são as alternativas que eu vou trazer com aquele paciente? Eu já vou trabalhar com aquele paciente, antes dele chegar na quimioterapia dele, na radioterapia dele, algumas alternativas. Para que ele passe para aquele processo, para que ele vá passar para aquele processo, que ele não tenha alguns efeitos colaterais que ele vai passar. Que vai ser náuseas, vômitos, algumas mucosites, que são aquelas feridinhas na boca, não é? Constipação, diarreia, que isso interfere diretamente no estado nutricional do paciente. Então a gente tem que fazer uma dieta personalizada. Cada paciente é individualizado. Eu não posso usar uma dieta para um paciente que tem câncer de mama, para aquele paciente que vai ter câncer de cabeça e pescoço. Então cada paciente é único. Muito bom você falar sobre isso e chamar a atenção da população. Quando a gente fala do câncer, muitas vezes ele chega de forma silenciosa. Então você tem um dia a dia totalmente diferente na alimentação, nos seus cuidados. Quando você descobre a doença, muitas vezes a alimentação já tem que ser uma alimentação diferenciada a partir daquele momento. Assim como a gente ouve falar muito dos cuidados que a gente tem que ter com a alimentação da gente no dia a dia, obviamente se você já tiver uma alimentação mais natural, uma alimentação que traga mais saúde para você no dia a dia, talvez o choque não seja tão grande. Mas se você é uma pessoa que não tem uma alimentação certinha, aquela alimentação ideal, ter as 4 refeições, as 3 às 4 refeições, se você é uma pessoa que passa muito tempo sem comer, ou se você é uma pessoa que come muito ou menos, ou exagera um pouco mais no açúcar, realmente para quem vai passar pela situação desse tratamento, é como você falou, cada pessoa vai ter uma nutrição diferenciada, porque vai ser muitas vezes até um choque para aquela pessoa que está iniciando, e principalmente para os familiares. Quando a gente fala de nutrição, eu queria muito que você falasse sobre quem está também dentro de casa, o apoio de quem está dentro de casa, inclusive na hora de se alimentar. Descobriu que tem uma pessoa com câncer em casa, a família também tem que cuidar dessa parte nutricional? Pronto, a gente tem que orientar que aquele paciente, ele vai passar por processo. Às vezes eles vai querer o quê? Não vou me alimentar hoje, então a gente vai fracionar aquela alimentação. Eu me alimento só 4 refeições por dia. Vamos colocar 6 refeições por dia, mesmo que seja em pouca quantidade. O que é que a gente vai priorizar? Alimentos com alta intensidade calórica, alimentos calóricos, porque ele vai passar por processo que esse tumor ele vai sugar a energia do paciente. Então incluir abacate, azeite, castanhas, que são alimentos com gorduras boas.
Priorizar proteínas, que são proteínas em todas as refeições. Então, vamos colocar proteínas em todas as refeições, né? Legal. Hidratação, é muito importante que esse paciente seja bastante hidratado, que são o quê? Alimentos que sejam, que a gente possa, alimentos que sejam com bastante hidratação, colocar melancia, melão, águas saborizadas, fazer aqueles din-din saborizados com água também, botar esse paciente para se hidratar bastante no dia a dia. Se o paciente não conseguir se alimentar, aí que a gente vai pensar em suplementação. Essa suplementação tem que ser pensada, né? A gente tem que analisar qual é a etapa que esse paciente está para a gente suplementar esse paciente, porque na maioria das vezes esse paciente está no processo que a gente está na quimioterapia. Então, tenho que ver qual é a etapa que esse processo desse paciente está para me pensar nessa suplementação. Então, a família também tem que estar ciente em todas as etapas do processo do paciente para a gente estar analisando todas as etapas da alimentação do paciente. Quando a gente fala assim, eu vejo você trazer todas essas informações riquíssimas, principalmente essa orientação para a família, é porque muitas vezes, para quem está com o câncer, não é fácil ver todo mundo se alimentando do que ele não pode mais comer. Por que eu falo isso? Porque essa alimentação que você vai passar para ele, de uma certa forma, é uma alimentação também mais rica, natural, e uma alimentação que vai trabalhar melhor a imunidade dele. E isso não deixa de ser exemplo para a família. Sim. A família também pode acrescentar algumas dessas alimentações que são saudáveis no dia a dia delas e também dar essa força, essa autoestima para quem está com câncer em casa, né? Isso é verdade, né? Então, é uma reeducação alimentar. Sim. É excluir tudo que é industrializado, tudo que incluir mais alimentação natural na família. Que é o que a gente fala, né? Todos os dias, né? O que a gente vê vocês trazendo uma reeducação para a vida das pessoas. Eu até costumo dizer que depois que vocês, nutricionistas, apareceram mais, que a gente pôde aproveitar para quem é inteligente, que usa as redes sociais para o bem, trazê-los como profissionais para essas orientações que hoje nós temos dentro da nossa capital, por exemplo, os melhores profissionais dentro do estado. Vocês estão trazendo novidades para a gente, qualidade de vida. Não precisa você sair buscando as coisas de qualquer jeito. E um paciente oncológico, ele realmente vai passar por situações que ele não passava antes. Pronto. Descobriu que está com câncer, começou o tratamento. Como você mesmo falou, é individualizado. O que essa pessoa com câncer deve, de uma certa forma, em geral, tentar, não sei se a palavra excluir é a palavra certa, mas tentar tirar mais de dentro de casa, o açúcar, principalmente? Principalmente o açúcar, tudo que é industrializado e o açúcar, né, que a gente fala. Porque o açúcar, ele é meio que inflamatório, né, e o câncer é uma célula inflamatória. Então, a gente vai tirar um pouco desses alimentos que são inflamatórios para o paciente, né, porque ele vai passar por esses processos que são a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Então, quanto mais inflamatório for para o paciente, vai ser pior, porque isso vai mascarar o estado nutricional do paciente. Então, quanto mais for mascarado o estado nutricional do paciente, pior vai ser para mim analisar aquele paciente e fazer uma avaliação completa com ele. Pronto. E para aquele paciente que está passando por quimioterapia, o que seria interessante a gente falar sobre alguns cuidados, mesmo a gente sabendo que é um tratamento individualizado? Algo que é interessante as pessoas terem um olhar assim mais clínico. Justamente isso, priorizar uma alimentação mais natural. Acaba sendo sempre a alimentação natural. Priorizar uma porque eles sentem muitas vezes náuseas, vontade de vomitar, diarreia, constipação. Então a gente priorizar a alimentação natural e ver cada etapa do processo. Cada paciente ele vai passar por um processo, é individual. Tem paciente que passa pelo processo da quimioterapia e não vai sentir nada. Já outro, no primeiro ciclo, ele já vem com todos os sintomas, náuseas, vômitos, diarreia, mucosite. Então, a gente já vai adaptar uma alimentação para ele totalmente diferenciada do que aquele paciente que não sentiu nada. Às vezes, os médicos, eles, claro, as pessoas que são acompanhadas, as pessoas que estão com câncer, elas estão sendo acompanhadas por profissionais. Mas, de repente, tem alguém com câncer na família que não quer seguir o tratamento, muitas vezes não quer ter essa alimentação, mas essa família tem que estar junto nessa hora. Por exemplo, a pessoa vai para lá para quimioterapia,
o que seria interessante essas pessoas observarem que não se deve fazer antes da quimioterapia e o que se deve fazer depois da quimioterapia, mesmo que esse paciente não leve muito a sério, para ajudá-lo? Bom, a gente tem que priorizar esse paciente. Às vezes o paciente tem uma individualidade, né? Sim. Esse paciente às vezes quer se alimentar de um alimento que ele comia antes em casa e tudo. A gente vai tentar incluir esse alimento de outra forma. Às vezes chega um paciente e fala assim, eu tô com tanta vontade de comer alimento X. Então a gente vai ver em determinado momento, realmente tem como a gente incluir esse alimento? Então a gente vai colocar esse alimento, porque esse paciente também a gente tem que priorizar a vontade desse paciente, a gente não pode excluir totalmente, né? Então a gente tem que ver as demandas do paciente, ver se realmente não pode, a gente não pode excluir tudo, ver a individualidade. Então a família também tem que estar presente, né? Não é excluir tudo e falar assim, você não vai poder comer mais. Isso aí vai ter que excluir da sua vida, né? Então a gente tem que também entender esse outro lado do paciente, porque às vezes o paciente ele tá com vontade de comer alguma coisa, e ele tem essa necessidade de comer alguma coisa até para ele seguir em frente no tratamento, ele tem a vontade de conseguir, para ele tentar melhorar a autoestima dele também, né? Porque a gente sabe que quando você não pode mais comer ou beber determinadas coisas que você gostava, aquilo mexe com a autoestima da pessoa, isso é uma verdade. Mas hoje, dentro da nutrição, mudou muito. A gente tenta fazer de outras formas, né? Se ele quer comer, às vezes, um bolo de chocolate, a gente tenta fazer com cacau, com outras formas que não sejam com açúcar. Hoje o mercado trouxe muitas novidades também, e vocês, nutricionistas, também, de uma certa forma, trouxeram muitas novidades. Hoje você acredita que não está realmente comendo açúcar e de verdade não está. Tem alguns tipos de alimentos, tem algumas preparações que de fato ali não tem açúcar, né? A gente vai dando outras alternativas que podem mascarar como se fosse o açúcar. Verdade. Eu queria que você passasse, deixasse dicas, que você pudesse informar quem está em casa como nutricionista, principalmente para aquelas pessoas que têm pessoas com câncer em casa. Crianças, a gente sabe que adolescentes é muito difícil para eles também, porque até a própria época, a idade, tudo mexe também com o psicológico. A gente sabe que gente adulta e pessoas com mais idade, elas acabam tendo mais consciência, têm mais maturidade, mas os jovens é mais difícil, né? Pronto, eu sempre falo pra gente priorizar o que a gente tem de estação, as frutas das estações, o que é que você tem em casa, né? Se você tem em casa alguma fruta, alguma árvore frutífera, priorize o que você tem em casa, né? Se é criança, a criança às vezes gosta de alguma coisa, algum doce, vamos fazer alguma preparação com cacau, usar algumas tâmaras doces também, a gente pode estar fazendo essa preparação com criança, fazer aqueles geladinhos escondidinho com frutas saborizadas para a gente estar usando também nessa estação de calor. Então sempre a gente dá dicas de receitas para fazer algumas preparações que pode estar mascarando os efeitos colaterais dos pacientes oncológicos. Muito legal. Eu falei isso sobre alimentação porque eu estive, eu levei algo para um local e não pude. Aí numa outra visita que eu fiz, eu vi que tinha. E aí foi justamente o que ela falou, olha, Vanusa, as nossas nutricionistas hoje, elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. As crianças juram que estão comendo bolo de chocolate, mas não é de chocolate. Às vezes a gente usa uma suplementação que tem um sabor de chocolate, que a gente pode estar fazendo aquele tipo de Graças a Deus, né? Que hoje tem essas novidades e ao mesmo tempo esse apoio de vocês como nutricionista. E vocês estão sempre passando receitas. Sim. E as pessoas que quiserem acompanhar teu Instagram, você está sempre também trazendo novidades, né? Pode. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? É Dena Baluila, Nutrição Oncológica. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença, Muito obrigada, tá bom? Continua aqui com a gente.